Boa noite. Vídeo número 76. Nosso projeto Minimalismo Digital. Hoje eu caí, tô um pouco de cansado, mas o dia não foi tão cansativo hoje não. Mas consegui realizar tudo que eu precisava realizar. Né? Hoje a leitura, né, não foi o tanto que eu poderia ter lido. Mas consegui ler hoje, consegui realizar meus exercícios. Mas aconteceu um negócio muito bacana também, que hoje eu tava com uma senhora dor de cabeça. Então eu descansei um pouco, sabe? Tentei colocar a mente nos eixos e fazer um momento de pausa, de concentração, de descanso mesmo, sabe? Tentar diminuir o fluxo de pensamento e ficar permanecer assim, focado no momento, no agora, procurando não me distrair. E assim, eu consegui fazer um momento de meditação ali que, assim, se eu for contar todos os momentos de meditação que eu já fiz, acho que hoje foi assim um dos mais puros. Puro assim no sentido de que eu consegui me concentrar de verdade. Não foi muito longo, mas foi o suficiente para eu conseguir me restabelecer. Acho que até o meu cansaço ele diminuiu, dor de cabeça diminuiu. Na verdade ela acabou. Então eu penso que foi assim um desgaste, né? Que igual eu trabalho muito com tela, e eu estava respondendo muito cliente na parte da manhã, na parte da tarde, e não tirei o cochilo que eu tô viciado no cochilo depois do almoço. Não consegui tirar. Aí minha cabeça doeu bastante. Aí eu fechei os meus olhos, me concentrei bastante. E aí, sabe, esse estresse, esse cansaço, acho que era o fluxo de pensamento que tava assim, num nível muito ativo. E aí eu só me silenciei, aquietei meu corpo, tentei silenciar minha mente o máximo que eu consegui, me concentrar com foco em um só ponto. E aí foi como assim, se eu tivesse tido uns 30 minutos de descanso, de sono, sabe? Eu saí desse momento e já me levantei bem melhor, bem mais consciente, com bem mais clareza. E aí eu continuei a fazer minhas coisas e tal. Mas assim, como maravilhoso é o momento de pausa, o momento consigo mesmo, sabe? Quão renovador foi isso, e assim, é algo que eu preciso me educar, a ter mais experiência, fazer por mais vezes no meu dia. E assim, foi um momento assim, muito bom. E eu não precisei de tela nenhuma, não precisei gastar dinheiro, não precisei ter nada nas minhas mãos. Eu não precisei consumir nada, eu não precisei me distrair. Eu unicamente foquei em mim mesmo, sabe? Foquei dentro de mim.
foquei nos meus pensamentos e um por um eles foram se dissipando, sabe? Como nuvens. Foram se dissipando, dissipando. Às vezes uns vinham, um voltava, mas todos eles iam embora, se dissipavam. E por fim sobrou só eu, sabe? E aí eu foquei nisso e permaneci. Tentei permanecer nesse estado pelo máximo de tempo que eu consegui, sabe? E foi muito bom. E aí eu consegui ter, assim, experimentar uma paz mental, sabe? Algo que foi como um vazio na mente, sabe? E é difícil até explicar, mas foi muito bom. Enfim, eu entendo que todas essas tarefas, esse sistema que eu estou implantando na minha rotina, essa mudança de mentalidade, essa simplificação das coisas, essa preferência a coisas, a atividades, a coisas mais analógicas, mais simples, a diminuição do consumo, né, gradual, né? Gradual, porque ainda consumo muita coisa. Diminuição gradual de consumo, tudo tem se transformado na criação de uma nova realidade, sabe? Na criação de uma nova rotina, de um novo pensamento, de uma atenção maior aos meus comportamentos. E assim, acho que um estado de vigilância que ainda não é puro, mas está se desenvolvendo. A tomada de decisão, ao dizer não para algum hábito ruim, ao dizer a melhorar o nível das escolhas, a refletir mais sobre o consumo, tanto de consumo digital como de consumo em gasto financeiro, né? Então, assim, a identificação maior com coisas mais minimalistas, mais essenciais, né? Então, assim, eu tenho notado uma pequena mudança, né? Uma minúscula mudança no meu interior, né? No meu ser. Então, assim, eu acho que é um pequeno avanço, mas, assim, uma pequena mudança de rota, né? Visando um longo prazo, é como você dá um giro de 180 graus na sua vida. Então eu acredito que tudo que é bom precisa de ser algo que me faz evoluir, melhorar a minha vida, melhorar o ambiente. E sempre com foco no longo prazo e para perpetuação desse hábito. Então estou tentando, né, fazer com que todos esses hábitos novos eles caibam de maneira folgada no meu estilo de vida atual. Esse barulhinho é que eu tô perto da geladeira. Então,
fazer com que todas essas coisas novas que estão entrando, né, todas essas atividades novas, elas daqui a um tempo elas se tornem parte de mim, que elas sejam naturais e que a minha mente, que o meu cérebro, ele aceite de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque eu começo bem pequeno e eu vou aplicando, eu vou inserindo essas novas rotinas, essa nova atividade nos meus períodos de maior energia, que no meu caso seria, assim como eu vejo, na parte da manhã e algumas outras coisas no início da noite, sabe? Então, mas eu tenho também deixado uma parcela de tempo livre, a parte da tarde, para eu conseguir inserir um, um momento de reflexão, uma boa leitura, sabe? E tem funcionado bem. Então, assim, eu tenho tentado acrescentar, acrescentar não, fazer trocas de hábito, e tentar replicar essa rotina todo dia na minha vida, né? Só excluindo, né, os domingos, que é onde eu tento me abster, assim, a maior parte do tempo de conexão com a tecnologia. Mas, enfim, tudo isso tá gerando um resultado e, assim, é um resultado pequenininho, sabe? Não é uma transformação água pro vinho, né? É instantânea ou super rápida, mas, assim, eu já consigo ver pequenas, pequenos sinais de mudança. Pequenos sinais de mudança em relação à cultura, à minha cultura interna, sabe, na minha mente, na maneira de escolher, nível de consciência maior, mas tudo isso, assim, eu vejo como micro resultados que com o tempo eles vão crescendo e vão se tornar parte de mim. Então, assim, algumas vezes, né, os velhos hábitos, eles vêm à tona, né, e a mente procura, né, ela tenta me enganar, ela tenta agir no automático, e nesses momentos é preciso estar alerta, porque senão a gente nem vê, né, porque o vício ou o mau hábito está tão arraigado, né, ficou sendo praticado por tantos anos que ativar alguns gatilhos faz com que de maneira automática a gente já se volte para aquela pra velha forma, né? Então, assim, é preciso treinar a mente, treinar o corpo, e isso é repetição, ficar alerta, é vigilante, se esforçar de verdade para que a, a gente possa ter o domínio de nós mesmos, né? Principalmente das emoções. E assim, outra coisa também que a gente precisa ter um pouco de atenção no cansaço psicológico, né? Que ele quebra, assim, de maneira devastadora todo e qualquer estado de vigilância. E aí
gente age quase que por instinto, mas é um processo. E como todo processo, a gente tem que ir trabalhando e buscando fazer o melhor, né? Alcançando micro resultados e com alguns dias em que a mente vai vencer, né? O cérebro reptiliano vai falar mais alto, mas sempre tentar conter os danos, né? E tentar reassumir o controle rapidamente. Bom, então é isso. O dia de hoje foi isso. Tive essa experiência boa aí com concentração, né, com quietude e que eu consiga, dia após dia, permanecer pelo menos alguns minutos, né, focado no meu íntimo, no meu interior, treinando a minha mente, o meu corpo a suportar, né, de início e a depois a só desfrutar no longo prazo dessa prática. Então é isso. Dia número 76. Né? Daqui a pouco a gente chega no dia de número 100, mas sem pressa, vivendo um dia após o outro. Uma boa noite, bora descansar. Até amanhã, se Deus quiser.